Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 19. Eu creio que esse texto nos ajuda a entender um pouco o que significa ser evangélico nos nossos dias de hoje, principalmente. É o texto quando Paulo e Silas, eles foram presos por ocasião da primeira viagem missionária, aliás, da segunda viagem missionária, na cidade de Filipos. Vamos iniciar a leitura a partir do versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançarem no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Oremos. Pai, pedimos-te que a tua palavra, que é viva, poderosa
eficaz, necessária para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã. A tua palavra, ela nos edifique e nos ensine. Mas ela só fará isso se o teu Espírito atuar, se o teu Espírito encontrar liberdade no nosso meio, nas nossas mentes, no nosso coração, e se ele vencer os obstáculos e superar e fazer calar as outras vozes que reclamam a nossa atenção. Por isso, dá-nos a bênção de, na meditação da tua palavra, discernir a tua voz, que é tão necessária e indispensável. No nome santo e precioso de Jesus é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Eu quero crer que, mais do que nunca, nós estamos vivendo um tempo muito confuso e sobre o que significa ser evangélico. Os evangélicos cresceram no Brasil. Hoje nós somos mais de 26% da população brasileira. Cerca de 43 milhões de brasileiros se declaram evangélicos. Isso de acordo com o censo de 2010. É provável que esse número tenha sofrido alteração para cima. Mas ao mesmo tempo em que os evangélicos crescem e que há uma grande número, uma grande porção da população brasileira que hoje se identifique com os evangélicos, frequentem igrejas evangélicas, nós passamos um momento de profundo descrédito, nós passamos um momento de profunda inquietação, não sabemos exatamente o que significa ser... Não está funcionando? Isso. O que significa realmente ser evangélico? Porque o que nós temos hoje, a pergunta que nós temos hoje, é que há uma diversidade, há uma variedade muito grande deste segmento, desta categoria evangélica. O que nós temos hoje são os evangélicos nominais, ou seja, são aqueles que nasceram, cresceram, convivem no meio evangélico, são considerados evangélicos, mas nunca tomaram a decisão de fato pelo Senhor Jesus. E há evangélicos que são semelhantes a alguns católicos, que vão na igreja, foram na igreja 3 vezes durante a vida, para batizar, para casar e para morrer. Esses nem evangélicos nesse patamar, nesse nível. Nós temos então muitas pessoas que têm o título de evangélicas, cresceram, têm uma cultura evangélica, mas de fato não têm um compromisso pessoal com o Senhor Jesus. Nós poderíamos identificar um outro segmento, são os evangélicos aproveitadores, ou seja, aqueles que fazem do evangelho, o fazem da fé, fazem da igreja um meio de ganhar dinheiro. E há, infelizmente, um segmento muito grande hoje de pessoas que veem na religião, que veem na fé cristã uma forma de vida, uma forma de sobrevivência, de ganhar dinheiro. A ponto que, algum tempo atrás, uma pessoa me perguntou: pastor, o que eu faço para ganhar dinheiro? E eu entendi a pergunta dele. Era uma pergunta irônica. É como se eu tivesse meios e como se eu soubesse como ganhar dinheiro sem fazer força na vida. Então, há os evangélicos aproveitadores, há os evangélicos folclóricos. Os evangélicos folclóricos são aqueles os quais são motivo de riso pelas coisas absurdas, estapafúrdias, que não tendo base na Bíblia se tornam motivo de piada e motivo de causa espécie na internet. Alguns dias atrás eu estive em Barueri, no aniversário da nossa igreja, em Barueri, em São Paulo, e conversando com uma das pessoas lá, estava me contando que no aniversário da cidade de Barueri, as pessoas, a comissão de aniversário da cidade, que era composta na sua maioria por evangélicos, estava pensando em repetir
uma coisa estapafúrdia que aconteceu há alguns anos numa das cidades do nosso país, que eu não sei exatamente qual, de um helicóptero sobrevoar a cidade e ungir a cidade, derramando óleo, ungindo a cidade. Como também ocorreu, algum tempo atrás, uma igreja promoveu, sob o pretexto de delimitar o território para o Senhor Jesus, de marcar o território para o Senhor Jesus, dentro daquela ideia de guerra espiritual, onde os demônios habitam, áreas, territórios, zonas, de reivindicar o território para o Senhor Jesus. E olha o raciocínio: se Jesus é o leão da tribo de Judá, e se nós evangélicos seguimos a Jesus, então nós temos uma vocação, por assim dizer, felina. E como os felinos demarcam o território, dizendo que este território é meu naquele? Fazendo xixi em determinados pontos. E aí que alguns irmãos beberam muita água, muito chá e saíram no meio da noite fazendo xixi nos postes, para dizer que ali, aquela área pertence ao Senhor Jesus. Isso foi verdade. Isso foi verdade. Então, essas e outras histórias rolam por aí, o que tornam esse grupo de segmento evangélico mais objeto de riso, de piada, do que de realmente seriedade. E eu vi um vídeo, assisti um vídeo, em que uma líder de uma igreja, isso em São Paulo, ela dizendo que agosto, por ser o mês de cachorro louco, é o mês que o diabo nasceu. Então, pobre de quem nasceu em agosto. Nem vou perguntar aqui para os irmãos, né? Veja essas coisas que são ensinadas nos púlpitos, o que torna, muitas vezes as pessoas olham para nós, evangélicos, e esses camaradas, né? É mais folclore do que realmente Bíblia, seriedade, ensino da palavra de Deus. E nós temos aqui a opção de sermos evangélicos, aqueles que são fiéis ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em que não se classificam nessas categorias anteriores, mas que pautam as suas vidas por seguir a Jesus, o Evangelho do Reino de Deus, a boa notícia anunciada pelo Senhor Jesus. Por isso, à luz desse texto, eu gostaria de apontar algumas características. Existem outras, mas esse texto, para a nossa manhã hoje, eu gostaria de ressaltar que ser evangélico é, sobre todas as coisas, é aceitar e viver os riscos, as implicações que esta condição, que este compromisso nos acarreta. Quando aceitamos o Evangelho, a boa nova, a boa notícia, e seguimos a Jesus, e quando estamos dispostos a seguir o Evangelho, escrito na palavra, não aquilo que é só pregado de púlpito, não só aquilo que é dito por pessoas de renome, mas aquilo que realmente está na palavra de Deus, que tem fundamento na palavra de Deus, o Evangelho que nos foi legado. Então significa que nós temos que aceitar os riscos desse compromisso. E nem sempre, às vezes, ser evangélico significa viver no conforto, na segurança, porque nós temos uma tendência em viver numa zona de conforto, numa zona de segurança, onde nós não queremos às vezes nos posicionar, não queremos declarar a nossa posição, não queremos levantar a nossa voz, nós preferimos nos omitir, nós preferimos viver pacificamente e passivamente, de tal maneira que não afronte, que não confronte, que não fira, que não traga desconforto e que não seja algo politicamente incorreto. Há uma tendência disto muito forte nesse sentido, mas ser evangélico significa aceitar e viver os compromissos, os riscos em que nós declaramos na nossa fé, no nosso compromisso, apesar da nossa tendência em viver de maneira segura e tranquila. Porque o Evangelho é, sobre todas as coisas, um compromisso com a verdade,
O Evangelho causa incômodo. O Evangelho traz às vezes inconvenientes. É o que Paulo e Silas estavam enfrentando. Por conta que eles pregaram o Evangelho, por conta que eles foram instrumentos de Deus para a libertação daquela moça que tinha espírito de adivinhação, isso lhes acarretou um sério inconveniente. Foram presos, foram açoitados, foram execrados, foram humilhados, foram lançados na prisão, sofreram prejuízo do ponto de vista pessoal, a sua reputação. Foram tratados como bandidos. Mas isto era um preço, isso era um risco de uma posição, de uma fé, de uma convicção, de um compromisso, de aceitar um desafio, de ver uma necessidade e você não cruzar os braços, você aceitar o desafio, de viver aquele momento com intensidade de tal maneira que produziu choque, produziu comoção, trouxe prejuízo, feriu interesses. Esses são os riscos que às vezes a gente acarreta, que você traz para você, e que o Evangelho nos acarreta, e que o Evangelho nos implica. Essa disposição que o Senhor Jesus, Ele disse, se perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Eu estou estudando o Evangelho de Marcos, e no Evangelho de Marcos, Jesus está enfrentando constantemente a oposição. Jesus, Ele suscita a oposição e as pessoas o confrontam. E as pessoas articulam a sua morte, planejam a sua remoção, por conta que Jesus é transparente. Jesus vai direto no ponto. Então isto causa a ele um preço. Então ser evangélico é estar disposto a enfrentar os riscos que esta fé, esta convicção nos acarreta. E às vezes isto não é fácil. E por isso que muitas vezes alguns preferem um caminho mais ameno, preferem uma mensagem mais só de conforto, do que uma mensagem que seja aliada da verdade e da justiça. Mas há uma outra característica nesse texto que me chama a atenção, é que ser evangélico é viver sobretudo na dependência da soberania divina. Por que estou dizendo isso? Porque Paulo e Silas de repente foram lançados à prisão, e de repente Paulo e Silas lá na prisão poderiam, como seres humanos quaisquer, poderiam pensar, mas nós estávamos pregando o Evangelho, fazendo o bem, por que Deus permitiu que nós estivéssemos aqui? Nós estamos fazendo coisas boas, coisas úteis, e o que é que estamos colhendo? Deus nos abandonou? Deus nos esqueceu? Por que Deus está nos castigando? Por que Deus está permitindo que a gente sofra? Por que Deus está permitindo que a gente passe esse vexame? Então, a mentalidade comum é que às vezes o fato de você se tornar um cristão, uma cristã, um discípulo de Jesus, um evangélico, uma evangélica, Deus assinou com você um pacto que nada vai lhe tocar, que nada vai lhe acontecer, que nada vai sofrer, que os problemas e dificuldades são coisas do passado, que as lutas serão coisas superadas. Às vezes nós temos essa expectativa secreta, íntima, no coração, e nós esperamos que o fato de você ter aceitado Jesus, pronto, nem mais uma dificuldade. E nós adotamos alguns versículos bíblicos. Salmo 91 é muito citado. Praga alguma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E quando vem o problema, a gente diz, meu Deus, o que aconteceu? Onde que eu errei? O que faltou? Será que eu deixei de dar o dízimo? E nós ficamos associando este compromisso, que como se Deus tivesse a obrigação agora, pronto na sua vida, nenhuma dificuldade mais ocorrerá. E nós ficamos às vezes em meio às lutas e aos problemas, entre a alternativa entre murmurar, reclamar e crer que Deus está cuidando da nossa vida, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não sente, mesmo quando você pensa que as suas orações estão sendo em vãs, mesmo quando você sente que as suas orações não estão chegando ao trono de Deus. E ser evangélico, crer no Evangelho, é sobretudo estar confiando
que no meio das situações extremas e sem explicação, que você não vê causa, não vê explicação, não vê uma razão plausível para aquilo, mas você sabe que Deus está no comando, Deus está no controle. E o desafio do Evangelho é, sobre todas as coisas, é submeter à vontade divina. A experiência de Jesus no Getsemane é ilustradora. Ele vislumbrando que teria um caminho muito difícil pela frente. E seja feita a tua vontade. Mesmo que pessoalmente ele não gostasse, mesmo que não lhe fosse atrativo, mesmo que não fosse agradável, curvar-se à vontade de Deus e submeter-se à vontade de Deus, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente não compreende, essa dimensão da soberania de Deus nas nossas vidas. E Paulo e Silas conseguem cantar na prisão, conseguem cantar, porque creem que Deus não perdeu o controle. Na prisão, com os lombos ardentes, sangrando, humilhados, numa posição extremamente desconfortável, com as mãos amarradas aos pés em um tronco, em uma posição que não era favorável para cantar e nem falar, sofrendo naquela circunstância, numa prisão escura e úmida, cantam louvores a Deus, porque isto é convicção na soberania divina. Deus não perdeu o controle. Deus ainda está conosco, mesmo quando passamos por momentos difíceis, e nós podemos vislumbrar e sentir a sua presença e crer que Deus de alguma maneira está ali conosco. E é interessante isto. Aquele carcereiro não teria sido alcançado se Paulo e Silas não fossem lá. Aquele carcereiro não teria sido abençoado se esta prisão, aquela circunstância difícil, não fosse o instrumento usado por Deus para alcançar aquela família para o qual Deus tinha um propósito naquele dia. Veja como Deus age, veja como Deus tem os seus caminhos. Mas ainda uma terceira característica desse texto, que é o nosso modo de ver, caracteriza o ser evangélico. O ser evangélico significa um compromisso com a vida. Paulo disse àquele carcereiro que queria se matar: não te faças nenhum mal. A lei romana era dura. Quando um carcereiro deixasse um prisioneiro escapar, ele ficava cumprindo a pena no lugar do prisioneiro. Portanto, a situação era muito sombria. Ele pensou: se todos esses presos escaparem, que será de mim, que vou passar o resto da minha vida cumprindo a pena no lugar dos prisioneiros que eu deixei escapar. Por isso ele diz: é melhor morrer do que ficar preso o resto da minha vida. Mas Paulo se levanta: não te faças nenhum mal, porque esse é sobretudo um compromisso com a vida. Paulo poderia estar motivado por vingança, por ressentimento. Agora que se mate, que se dane. Quem mandou se envolver, numa situação de injustiça? Diz: mas não te faças nenhum mal. Na verdade, o nosso quadro que nós estamos vivendo hoje, de muitas pessoas que estão fazendo mal a si mesma, alguns morrendo à prestação, alguns caminhando para a morte de uma maneira acelerada, com um estilo de vida destrutivo. Mas a caminhada da igreja é dizer a essas pessoas: não te faças nenhum mal, é impedir que essas pessoas morram, é proclamar a vida, é anunciar a vida, é ser instrumento de vida, é ser um recurso de Deus para a vida, para que essas pessoas possam ter vida, impedindo que elas morram e anunciando-lhes, sobretudo, a esperança de vida que há em Cristo Jesus. Por isso, ser evangélico nos leva a nos comprometer constantemente com tudo aquilo que avilta, contra tudo aquilo que avilta e destrói a vida humana.
Mas ainda uma outra característica nesse texto que me parece importante, significa ser evangélico, crer no Evangelho, seguir o Evangelho, é que ser evangélico significa um compromisso com as coisas certas, com a justiça. Então no dia seguinte, as autoridades, os juízes, mandaram soltar a Paulo e a Silas. Paulo e Silas dizem: não é assim, porque nós fomos presos sem que tivesse uma formalização da culpa, um processo regular. Foi uma coisa atropelada, foi um linchamento que houve conosco. Fomos execrados, expostos à humilhação. Fomos lançados na prisão, sem que houvesse uma verificação, um processo formal, como é da lei, como é justo, como é certo, que todo cidadão merece. Nós fomos linchados, fomos execrados e fomos tratados como criminosos. E agora as ocultas vêm? Não pode ser assim. Isso não é certo, isso não é direito. E portanto Paulo e Silas se levantam aqui para dizer que o compromisso do Evangelho é o compromisso com as coisas certas, é o compromisso com aquilo que é direito, com aquilo que é honesto, com aquilo que é justo, com aquilo que é correto. Porque às vezes nós confundimos que a fé cristã nos leva às vezes, não, por uma questão de paz, se possível, nós lemos aquele texto bíblico de maneira equivocada. Se possível, quando depender de pós, tem de paz com todos os homens. Então nós não queremos encrenca, nós não queremos confusão, e às vezes nós renunciamos àquilo que é certo, que é direito, como forma pedagógica de ajudar autoridades e outras pessoas que às vezes não têm a nossa voz e não têm a nossa possibilidade de se posicionar e se levantar em favor daquilo que é certo, daquilo que é direito. Quando nós nos calamos diante da injustiça, quando nós consentimos com aquilo que está errado, nós estamos fugindo ao compromisso evangélico. Não o desejo de vingança, não o desejo da retaliação. Os cristãos são amantes da paz, mas também são amantes das coisas certas, daquilo que é justo, daquilo que é correto, daquilo que é devido. E nos levantamos não para defender interesses pessoais, mas simplesmente para defender valores e defender princípios. Esta é uma coisa que tem faltado no nosso tempo, que nós temos nos calado, que às vezes nós temos silenciado quando vemos pessoas sendo tratadas às vezes de maneira abusiva, principalmente nesses tempos de mídia social, onde as pessoas são execradas. Às vezes nós não sabemos se aquilo que está sendo dito sobre aquela pessoa é verdade ou não é verdade. E nesse sentido, nós como cristãos, nós temos que ter muita cautela ao disseminar coisas que às vezes podem ser boatos, que podem não corresponder à verdade, à justiça. E nós precisamos ter muita cautela, principalmente nesse nosso tempo, de nos averiguar, de nos informar sobre fatos, se eles realmente são verídicos, ou se são apenas propaganda e nós nos tornarmos inocentes úteis, divulgando, fomentando, criando injustiça ou às vezes até linchamentos morais, através dos recursos das mídias sociais. Nós aprendemos na palavra de Deus que o reino de Deus é de justiça. E seguir, estar no reino de Deus, pertencer ao reino de Deus, é ser amante da justiça. Eu quero encerrar a nossa meditação nesta manhã, colocando, irmãos, o nosso chamado como igreja evangélica, como evangélicos, como pessoas que creem no Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do reino de Deus. Nós somos desafiados a crer no Evangelho, a crer. Esse é o primeiro desafio.
Jesus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é ser admirador do Evangelho, apreciador do Evangelho, simpatizante do Evangelho. Há muitos simpatizantes do Evangelho, mas é diferente crer no Evangelho, tomar por verdade e verdade para mim. Mas crer no Evangelho significa viver o Evangelho, praticar o Evangelho de Jesus Cristo. É a prática do nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas relações, mas também anunciar este Evangelho. O Evangelho todo, não apenas parte do Evangelho, o Evangelho todo, na sua totalidade, para todo ser humano, para todas as pessoas e em todo o tempo. Esse é o nosso desafio como igreja, se nós queremos sair desta vala comum, sair deste reduto comum que se tornou o nome evangélico. Nós precisamos crer no Evangelho, viver o Evangelho e anunciar esse Evangelho, mas o Evangelho todo, a totalidade. Como Paulo disse: jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus. Essa é a nossa responsabilidade nesse tempo, para sermos a diferença que o nosso país está precisando. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém.